Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a fortaleza do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, neste encontro com o Senhor Jesus na Eucaristia, entramos em comunhão plena de fé, de esperança, do amor de Deus que está em nós, do Espírito Santo que nos habita. Por isso, vamos abrir o nosso coração, todo o nosso ser, a esta graça da sua presença, da sua palavra e deste alimento que Ele vai repartir para nós nesta Eucaristia. Com toda a humildade, vamos reconhecer que somos necessitados do seu perdão. Por isso, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor falou a Natã, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor. Pensas em edificar um palácio para eu habitar? Desde o dia em que tirei Israel do Egito até hoje, nunca habitei numa casa, mas andava de um lado para o outro, numa tenda e num tabernáculo. Durante o tempo em que peregrinei com todos os filhos de Israel, perguntei porventura a alguns dos juízes de Israel, a quem estabeleci como pastores do meu povo: Por que não me construís uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo David. Assim fala o Senhor do universo: Tirei-te das pastagens
onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e nele o instalarei para que habite neste lugar, sem que jamais tenha receio, e sem que os maus tornem a oprimi-lo como outrora, quando eu construía juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. E o Senhor anuncia que te vai fazer uma casa, quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com os teus pais. Estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti, e consolidarei a sua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome, e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se praticar o mal, e corrigi-lo-ei com varas de homens, com castigo de homens. Mas não retirarei dele a minha misericórdia, como fiz a Saul, que afastei da minha presença. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim. O teu trono será firme para sempre. Natã comunicou fielmente a David todas as palavras desta revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Concluí uma aliança com meu eleito, fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente.
assegurar-lhe para sempre o meu favor. A minha aliança com ele será irrevogável. Conservarei a sua descendência eternamente, e o seu trono terá duração nos céus. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é a palavra de Deus, e o semeador é Cristo. Quem o encontra permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo à beira-mar. Veio reunir-se junto dele tão grande multidão, que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava em terra junto ao mar. Ensinou-lhes então muitas coisas em parábolas, e dizia-lhes no seu ensino: escutai, saiu um semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-la. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando o sol nasceu, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-la, e não deu fruto. Outras sementes caíram em boa terra, e começaram a dar frutos, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E Jesus acrescentava: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que o seguiam e os 12 começaram a interrogá-lo acerca das parábolas. Jesus respondeu-lhes: a vós foi dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Senão convertiam-se e seriam perdoados. Diz-lhes ainda: se não compreendeis esta parábola, como haveis de compreender as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, são aqueles que ouvem.
mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Os que recebem a semente em terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, logo a receberem com alegria, mas não têm raiz em si próprios, são inconstantes, e ao chegar à tribulação ou à perseguição por causa da palavra, sucumbem imediatamente. Outros, que recebem a palavra entre espinhos, esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas e todas as outras ambições entram neles e sufocam a palavra, que fica sem dar fruto. E os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a aceitem e frutificam, dando 30, 60 ou 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O semeador saiu a semear. Ouvimos no Evangelho que foi proclamado estas palavras de Jesus para instruir aqueles que nunca tinham escutado, para ensinar aqueles que eram de fora, porque, como ele disse, aqueles que são de fora, tenho que lhes falar por meio de parábolas, por meio de imagens e de histórias que lhes ajudem a compreender o sentido de toda a doutrina que eu vou transmitindo. Então, o semeador saiu a semear. Deus, Criador, criou o mundo, a natureza, tudo para benefício do homem que venha criar mais tarde. Tudo deu ao homem para ele acolher como dom do próprio Criador. E assim, com esses dons, poder recriar, poderes fazer ainda mais e melhores, para que o mundo se torne tal como Deus o sonhou, um lugar de beleza e de fraternidade. Por isso, Deus sonhou o mundo para que todos os homens possam viver nele de maneira tranquila, na paz, possam viver nele podendo usufruir de todos os recursos que ele tem. E a imagem da sementeira, dos campos que Deus criou para que desde aí pudessem vir os frutos para alimentar o próprio homem, é um sinal de como Deus quer também alimentar a alma do homem, não só o corpo, mas a alma. Daí que esta imagem do semeador, da semente e da terra que acolhe essa semente é todo este mistério que envolve Deus e o homem, onde Deus tem preparado tudo para que o homem possa ser feliz e viver em paz neste mundo. Mas nem sempre assim acontece. Sabemos quantas as situações,
quantas as circunstâncias, os acontecimentos do passado, longínquos, mas também atuais, que nos mostram a capacidade do homem de faltar àquilo e não corresponder de maneira certa àquilo que Deus quer. O homem tem muitas vezes falta de cuidado, falta de consciência de onde está, do lugar que habita, que é este mundo criado por Deus. Daí que é importante que a palavra de Deus seja sempre proclamada para animar o homem, para ele tomar esta consciência de que tudo que Deus lhe concede é para o seu bem. Irmãos e irmãs, ouvimos no domingo passado, neste domingo dedicado à palavra de Deus, um domingo instituído pelo Papa Francisco para como que abrir olhos a todos os cristãos, a todos os ouvintes da palavra de Deus, acerca da importância que é escutares, meditares e viveres dessa mesma palavra. E essa palavra, a Sagrada Escritura, a Bíblia, não é uma literatura light. Essa palavra é um testemunho vivo. É uma história que tem todos os intervenientes, desde Deus, o homem e tudo aquilo que envolve o mistério de Deus e o mundo. Tudo está ali contido. Por isso não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, a Bíblia. E como nos recomenda o Papa Francisco, ela deve andar conosco, deve fazer parte da nossa vida. Trazê-la no bolso, na carteira, na bolsa, ou trazê-la no tablet ou no smartphone, é obrigatório para o cristão sentir e viver esta presença de Deus na sua palavra. Somos convidados, irmãos e irmãs, à escuta atenta, à prática da oração a partir da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso é importante que sejamos disponíveis, abertos, generosos, ao ponto de fazer da nossa vida um verdadeiro testemunho da palavra de Deus, que escutamos, a maior parte de nós, escutamos unicamente ao domingo, na celebração da Eucaristia Dominical. Mas o convite do Papa Francisco é que todos os dias a leiamos, a escutemos e a pratiquemos. É importante, então, obtermos esta força do Espírito Santo para sermos capazes de empreender este caminho de assiduidade à palavra de Deus, para fazer dela vida e testemunho vivo de Jesus que habita em nós. Os cristãos somos chamados a dar um testemunho corajoso e coerente da nossa fé. E a nossa fé funda-se essencialmente na palavra de Deus. Que o Senhor Jesus e a Virgem Maria sejam sempre os semeadores do bom, do bem, da paz e da alegria no nosso coração, para poder transmitir esse bem, essa paz e essa alegria aos nossos irmãos nas diferentes circunstâncias da nossa vida. Amém.
Irmãos, a palavra do Evangelho, explicada por Jesus aos seus discípulos, é como semente de onde brota a vida cristã. Peçamos a graça de a acolher bem para que dê muito fruto, dizendo: santificai, Senhor, o vosso povo. Pelas igrejas orientais e ocidentais que semeiam a palavra, por todas as que celebram na variedade dos seus ritos, pelos ministros que explicam ao povo de Deus e pelos fiéis que a fazem frutificar com boas obras, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelo crescimento da semente que Jesus Cristo semeia, pela sua frutificação a 30, a 60 e a 100 por um, pela distribuição mais justa dos bens por todos os cidadãos e pela ajuda às vítimas das grandes calamidades, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos leitores que proclamam a palavra nas assembleias, pelos salmistas que cantam no salmo responsorial, pelos ministros que a explicam ao povo na homilia, e pelos catequistas que a ensinam às crianças, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos que dizem sim à vontade de Deus, como David, pelos que aceitam que a palavra lhes ensine o que não sabem, pelos que acreditam nas promessas eternas do Senhor e pelos que lhe respondem com ações de graças, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Pelos fiéis mais simples e humildes da nossa comunidade, pelos que se convertem e celebram a penitência, pelos que estão abertos às palavras dos profetas e pelos que se alegram com os que lhes vêm de Deus, oremos. Santificai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus vinda ao mundo por Maria, transformai o nosso coração em terra boa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho da salvação. E orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, senhores, e santificai os nossos dons, a fim de que se tornem para nós fonte de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhores, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, senhores, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partirão deste mundo. Admiti-os na luz, na vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viverá na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na alegria de sermos filhos queridos e amados do Senhor, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo esteja convosco. Paz de Cristo esteja convosco. Paz de Cristo esteja Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis na minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus omnipotente, nós vos pedimos que, tendo sido vivificados pela vossa graça, nos alegremos sempre nestes dons sagrados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, senhores, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Com votos de continuação de um dia feliz, uma boa peregrinação a este santuário, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.